Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Vou falar aqui com vocês, comentar, trazer algumas informações sobre Projeto 7, que foi o grande projeto aí de busca por vida inteligente fora da Terra, que hoje se transformou no projeto que a gente chama Breakthrough Listen, que é o projeto aí bancado pelos milionários da internet, Yuri Milner, Mark Zuckerberg e tudo mais. Então, vou dar uma passada à origem, como que começou, os caras que estavam envolvidos, o que foi usado, será que chegou alguma coisa, os dados e alguns detalhes aí no meio. Beleza? Com duas perguntas aqui, tá? Que é o seguinte... O Morpheus mandou aqui, Dr. Sacani, quero muito começar no hobby da astronomia e observar os corpos celestes. Qual telescópio me indica para ver tanto planeta como corpos celestes? Então vamos lá. Eu acho que você quis perguntar planetas e objetos do céu profundo, porque planetas também são corpos celestes, beleza? Então vamos lá, Morpheus. Primeira dica para você, cara. Observe num telescópio, cara, tá? Galera, não tem como. Eu estava lá agora no Piauí, fazendo um trabalho com telescópios, usando um telescópio de 14 polegadas, um dos maiores telescópios amadores que a gente tem no mundo, tá? E coloquei numa nebulosa, coloquei na nebulosa de Órion pra galera. Reação do pessoal vendo a nebulosa de Órion. Caramba, essa porcaria aí? Ponto. Coloquei em Saturno, o mesmo telescópio. Reação da galera. Minha nossa, que coisa linda. Só pode ter pintado isso na lente. É isso que acontece. Entendeu? Objetos de céu profundo, como nebulosas e galáxias, você colocar o olho ali, a sua experiência, eu digo, não será a melhor do mundo. Você pode se sentir frustrado com isso. Então, observe. Um telescópio de 114, 127 milímetros, ou Morpheus, ele é um telescópio versátil para você observar tanto planeta como objetos do céu profundo, que a gente chama de os famosíssimos DSO, tá bom? E o Ipenerd mandou aqui, boa noite, Sacani. Até hoje sou curioso para saber se o Brasil foi sabotado no projeto espacial em Alcântara. Ipenerd, o Brasil não foi sabotado, cara. O Brasil só é sabotado por ele mesmo. Tá? Então não foi sabotado. Não tinha por que ser sabotado. Não tinha nada, entendeu? Então o problema em Alcântara foi o VLS, Veículo Lançador de Satélite, ele fez 3 lançamentos. O primeiro lançamento ele sai de lado assim e explode. O segundo lançamento, o foguete lança, ele sai meio de lado, aliás, ele lança normal, ele lança legal, ele vai legal. Só que, de repente, um sistema de segurança de um dos boosters de combustível sólido foi acionado no meio do voo. E aí o foguete explodiu e tal. Muito bem. Se o problema foi no sensor de segurança, o que nós fizemos para o terceiro voo? Tiramos o sensor de segurança. É essa que é a opção. E aí o que acontece? Deu uma faísca. Essa faísca muito provavelmente aconteceu por energia estática. E como você tinha retirado o sistema de segurança, que ele simplesmente cortava a faísca e não teria problema nenhum, o sistema de segurança foi retirado, a faísca entrou dentro da torre de lançamento, onde estavam lá os 21 técnicos, e o foguete, prestem atenção, ele pegou fogo, tá? Ele não explodiu. O que aconteceu em Alcântara foi um incêndio dentro da plataforma. A temperatura ali, pelas estimativas feitas nos relatórios, chegou na casa dos 3.000 graus. Então, o Brasil não foi sabotado. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? O Brasil não precisa ninguém para sabotar. O Brasil se auto-sabota. Você tá errado, Lisandro. Os Estados Unidos não sabotam o Brasil em nada. O Brasil não precisa disso, cara, tá? Não precisa mesmo disso. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta de um amigo meu. Se no espaço um astronauta dá um tiro de revólver, o que acontece? Ele vai embora pro outro lado, tá? Ele vai embora pro outro lado. Porque a bala vai sair e na hora que a bala sair vai empurrar ele pro outro lado, tá bom? Senta o dedo no like.
Serjão, você acha que existem muitos asteroides que chocaram com a Terra, mas estão no fundo do mar? Meteoritos no fundo do mar? Com certeza existe, cara. Com certeza existe. Tá bom? Melhor telescópio para você começar, cara. Compre um telescópio e observe num telescópio. Pode ser um 60mm ou coisa do tipo. Com 60mm, o que eu consigo ver? Consegue ver a Lua muito bem, consegue ver Júpiter com as luas de Júpiter, e Saturno você vai ver muito, muito pequenininho. O 60mm é para você começar, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos para o tema de hoje, que é o nosso queridíssimo Projeto 7, tá? Então vamos lá. O que é Projeto 7? Projeto 7 quer dizer Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, search, busca, pesquisa por inteligência extraterrestre. Show? Isso quer dizer o Projeto 7. Onde que começa o Projeto 7? O Projeto 7, ele começou, podemos dizer, né, que ele começou no ano de 1959 com o artigo seminal do Giuseppe Cocconi e do Philip Morrison, o artigo conhecido como Searching for Interstellar Communications. Beleza? O que eles defendem neste artigo? Eles defendem que você pode ter uma janela dentro das ondas de rádio aonde seria possível você conseguir se comunicar ou ter pelo menos se alguma, né, civilização domine a comunicação via ondas de rádio, ela poderia usar isso para poder se comunicar com a gente. Então, eles escreveram um artigo, o artigo tem apenas 3 páginas, mas é o artigo que foi usado como base, tá? Como base para o que a gente chama de Projeto 7. Show? Então, esse é o início de tudo. Dia 19 de setembro de 1959, foi publicado na Nature o artigo Searching for Interstellar Communications, aonde está a base de se procurar por vida alienígena no universo usando ondas de rádio. Aqui tem um ponto muito importante para a gente falar. O ponto é o seguinte: o Projeto 7, ele não busca, em momento algum, analisar imagens de discos voadores, analisar relatos de pessoas que foram abduzidas ou de pessoas que tiveram experiências com naves e coisas do tipo. Ele não procura também analisar exoplanetas, tá? Ele procura o quê? Procura civilizações inteligentes. Qual é a premissa? Se uma civilização é inteligente, ela domina a comunicação via ondas de rádio. Se ela domina a comunicação via ondas de rádio, ela manda um sinal para nós, nós, teoricamente, conseguiríamos detectar este sinal. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Isso é a base. Muito bem, o William Caetano falou aqui, isso aí é o roteiro do livro Contato do Carl Sagan. Exatamente. O livro Contato do Carl Sagan, ele é baseado no Projeto 7. Tá? Ele é baseado no Projeto 7. Por quê? O Projeto 7, daqui a pouco eu vou chegar na historinha do Projeto 7 mesmo para vocês, ele foi financiado nada mais nada menos pelo Carl Sagan, tá? Pelo Carl Sagan. Então, o Contato, já li o livro e já vi o filme, tá? O livro Contato do Carl Sagan, ele é baseado no Projeto 7, que no filme é lá, né, a Judy Foster que fica com o fone ouvindo o universo. Tá bom? Beleza? Não tem nada a ver com eram os deuses astronautas, isso. Não tem nada a ver com a ufologia mística. Não tem nada a ver com seita ufológica. Aliás, não tem nada a ver com ufologia.
tá? Tem a ver com buscar vida no universo. Muito bem. Então, isso aí é a base de todo o projeto. 1959, tá? 1959. Muito bem. Então, quando saiu esse artigo, né? Quando saiu esse artigo, numa das maiores antenas dos Estados Unidos, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, no chamado Rádio Observatório de Green Bank, trabalhava um cara que é muito conhecido de todos. Esse cara é nada mais, nada menos do que o físico Frank Drake, tá? O Frank Drake, ele era um físico de Harvard e ele tinha, em 1958, acabado de se tornar, tá? Acabado de se tornar diretor do Rádio Observatório de Green Bank. E ele, obviamente, teve acesso ao artigo do Cocconi e do Morrison sobre buscar vida alienígena, né, ou vida inteligente no universo. Então, o que fez o nosso querido Frank Drake? Ele pegou o radiotelescópio de Green Bank, tá? Um radiotelescópio de 26 metros de diâmetro, que era um dos maiores da época, tá? E ele resolveu apontar o radiotelescópio para duas estrelas. As estrelas foram Tau 7 e Epsilon Eridani. Por que ele resolveu apontar para essas duas estrelas? Tem um porquê. Eram estrelas jovens que apresentavam ao seu redor um disco protoplanetário, ou seja, aparentemente elas tinham um planeta ao seu redor, tá? E aí ele apontou para lá. Quando ele fez isso, ele deu origem a uma coisa que veio antes do Projeto 7, chamado Projeto OSMA, O-Z-M-A. E isso é muito legal. Esse projeto OSMA, ele tem... Por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome em homenagem à princesa Ozma, que faz parte do livro O Mágico de Oz. Para quem não sabe, o livro Mágico de Oz é um livro sobre alienígenas, tá? Então, ele criou o projeto OSMA dentro do Rádio Observatório de Green Bank, baseado no artigo do Morrison e do Cocconi, tá? Para procurar por vida alienígena inteligente no universo. Apontou o radiotelescópio para lá e ficou ouvindo as estrelas, Tau 7 e Y Eridani. E aí tem um ponto muito importante. Por que eles escolheram uma determinada frequência? Isso também é a base de tudo, tá, galera? É a base de tudo. O rádio observatório ou radiotelescópio, você pode sintonizar ele para ouvir várias frequências, tá? Mas eles resolveram ouvir uma frequência em específico, que é a frequência de 1420 MHz. O que tem de especial nessa frequência? Essa frequência seria a frequência, né? A gente chama a janela de água no espectro de radioastronomia, tá? É uma região do espectro que ela é meio silenciosa. Então, é muito mais fácil você detectar uma vida ou um sinal nessa janela do que em outras regiões do espectro. Beleza? Projeto OSMA ficou lá ouvindo essas estrelas por aproximadamente 150 horas. 150 horas. E ele detectou o quê? Nada. Ele só detectou no dia 8 de abril de 1960 um sinal, só que na hora que eles foram analisar aquele sinal, eles viram que aquele sinal nada mais era feito por um avião, tá? E aqui nós temos um problema muito sério com a radioastronomia.
A radioastronomia é excelente. Ela que fez a foto do buraco negro e tal. Só que ela é muito sensível a ruídos, tá? Então, você, por exemplo, para você ter um radiotelescópio funcionando, você tem que isolar uma área gigantesca ao redor do radiotelescópio, onde ninguém pode usar telefone celular, onde não pode passar carro, onde não pode passar nada, tá? Por isso que a gente quer instalar uma antena no lado oculto da Lua, porque lá seria uma região silenciosa. E na época aqui, né, os caras mal sabiam isso direito, né? Então passou um avião lá, eles detectaram aquele sinal, mas não deu nada. Então esse foi o famoso projeto OSMA. O projeto OSMA não acabou aí, tá? O pessoal foi lá e criou o OSMA 2, tá? E criou o OSMA 2. Qual que era a diferença do projeto OSMA para o projeto OSMA 2? Nenhum, a não ser a potência com que eles estavam observando, tá? Eles usaram de novo a mesma antena, né? A mesma antena de Green Bank, a mesma região do espectro, só que observaram por mais tempo, porque eles tinham um computador um pouco maior para isso, tá? Um pouco maior para isso. E eles apontaram para outros tipos de estrela. Eles resolveram apontar para outros tipos de estrela. Resultado do projeto OSMA 2. Nada também. Não detectaram absolutamente nada. Beleza? Então, nós podemos dizer que os projetos OSMA, tá? Eles foram os projetos iniciais, né, observacionais, do que a gente depois vai conhecer como Projeto 7. Não existia Projeto 7 ainda nessa época, tá? Só existia o Projeto OSMA e o Projeto OSMA 2, usando ambos a antena de Green Bank e que foi apontada para essas estrelas aí. Show de bola? Até aí? Tá tranquilo? Todo ano que vem. 1420, 1420, isso aí. Ou 21 centímetros, tá? Depende como que você quer medir. Diga aí como que você quer medir. Muito bem. Então, 3.000 pessoas aqui com a gente, 3.000 dispositivos conectados e apenas 1.300 likes. Então, por favor, senta-lhe o dedo no like, galera. É muito importante para nós o like de vocês. Tá bom? Então, o projeto OSMA foi lá, não descobriu nada, os caras ficaram chatos, ficaram tudo chateados, né? E falaram, e agora, né? O que nós vamos fazer? Tem uma coisa muito importante para falar para vocês que eu esqueci. O que antecedeu tudo isso, tá? Essa busca por vida no universo, foi um negócio muito interessante chamado de um grupo, né? Era um grupo de pesquisadores ali, que foram os papas de tudo isso. Eles eram chamados de a Ordem dos Golfinhos, The Order of Dolphin, tá? Era o nome deles, beleza? Por que eles tinham esse nome? Porque durante um tempo, né, os golfinhos, eles têm um tipo de comunicação. E foi desenvolvido um estudo nos Estados Unidos para tentar fazer a comunicação entre golfinhos e o ser humano. Ou seja, nada mais era do que o ser humano se comunicando com uma outra entidade, com uma outra civilização inteligente. Então, esses caras que criaram tanto o projeto OSMA, tal, o Drake, ele encabeçando essa galera toda, o Frank Drake, eles faziam parte de um negócio chamado a Ordem dos Golfinhos.
tá? The Order of the Dolphin, que tem um texto muito legal, tá? Muito legal, que fala, né, a ordem dos golfinhos, que é, na verdade, considerada aí nada mais, nada menos do que a origem, né? A origem do Projeto 7, ou do Programa 7, tá bom? Então, essa era a situação, nós estamos falando aqui de 1958, 1960, nós estamos nessa época da história, é muito importante deixar isso bem marcado para vocês, tá? Bem marcado para vocês, porque esse início da história, ele é muito, muito interessante, tá? Muito bem. Aí surge uma das primeiras coisas muito importantes para a gente falar aqui, que todos vocês devem conhecer, que é nada mais, nada menos do que a equação de Drake. O que foi a equação de Drake, galera? Então vamos lá. O Drake, voltando na história, né? O Drake pegou o artigo seminal do Cocconi e do Morrison, usou a antena de Green Bank, criou o projeto OSMA, ficou ouvindo as estrelas, não ouviu nada. Pegou, criou o projeto OSMA 2, ouviu por mais tempo outras estrelas e não ouviu nada. Então, e ele precisava meio que popularizar, tá? Essa ideia de você procurar vida no universo. Ele era diretor, né? Ele era diretor do radiotelescópio de Green Bank. E como diretor do radiotelescópio de Green Bank, foi dado a ele a missão de fazer um congresso, tá? Foi dado para ele a missão de fazer um congresso. Então, o que o Drake fez? Ele foi lá e falou, caramba, eu vou fazer um congresso para procurar por vida no universo, tá? E aí ele começou a colocar num quadro, assim, todos os tópicos que ele iria discutir durante o congresso. Então ele colocou lá, formação de estrela, formação planetária, existência de planetas na zona habitável, planetas que tenham a possibilidade da vida emergir, evolução da inteligência, comunicação por ondas de rádio, tá? E a longevidade das civilizações tecnológicas. Ele colocou lá uma lista de coisas. Quando o Drake olhou para aquela lista de coisas que ele tinha feito, ele olhou para aquilo e falou, caramba, se eu multiplicar todos esses termos aqui, imagina que eu tenha como saber quantas estrelas se formam numa galáxia, quantas dessas estrelas têm planetas, quantos desses planetas estão na zona habitável, quantos desses têm tempo para a vida surgir, quantos desses que a vida surgir tem tempo da vida se tornar tecnológica, desenvolver, entendeu? Quando ele colocou tudo aquilo ali bonitinho, tá? Quando ele colocou tudo bonitinho, ele falou, caramba, eu tenho uma equação. Se eu multiplicar todos esses fatores aqui, eu chego num número final que seria um número provável, uma probabilidade ou um número fechado de civilizações que eu teria na galáxia. Só que, preste atenção, nunca foi ideia dele fazer esta equação para calcular o número de civilizações. Foi simplesmente uma coisa que apareceu. Então, quem que ele chamou para ir para esse congresso? Ele chamou os caras mais importantes da época. Então, os caras que entendiam de formação de planeta, de formação de estrela, chamou o Carl Sagan, chamou a galera da tecnologia, chamou o pessoal da HP. A HP, na época, era a empresa mais tecnológica avançada que tinha. E chamou toda essa galera para este congresso lá no radiotelescópio de Green Bank. E ele apresentou aquilo lá. E essa multiplicação de fatores ficou conhecida famosissimamente como a equação de Drake. Por quê? Porque foi a equação criada pelo nosso queridíssimo Frank Drake. Vamos lá. Problemas da equação de Drake. Primeiro deles, todo mundo quer chutar alguma coisa.
não tem como. Você pega a equação de Drake, você sai chutando ali quantos planetas teriam, quantas estrelas teriam e tudo mais, tá? Existem alguns resultados para a equação de Drake, tá? Então, a equação de Drake, ela coloca qual é a taxa de formação de estrelas na galáxia, a taxa dessas estrelas que têm sistemas planetários, o número de planetas por sistemas solares, tá? O número de planetas nos quais a vida poderia aparecer, o número de planetas onde essa vida poderia se tornar inteligente, o número de civilizações que poderiam desenvolver tecnologia e o tempo para esta civilização fazer isso. Então ele relaciona todos essas funções. E aí é o seguinte, qual é o valor que a gente chega? Tem algum valor que a gente chega? Tem, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Qual seria o valor mais pessimista de acordo com a equação de Drake? 10 civilizações na Via Láctea, tá? Então na Via Láctea nós teríamos 10 civilizações de acordo com a equação de Drake. Qual seria um valor mais otimista? O mais otimista gira aí na casa das 36 civilizações, tá? Mas lembrem-se, não é para isso que foi feita a equação de Drake, tá bom? A equação de Drake foi feita simplesmente para ele montar esse congresso. Um ponto muito importante da equação de Drake. A equação de Drake hoje ela é revisada, tá? Tem várias e várias revisões da equação de Drake. A revisão mais importante da equação de Drake é que ela adiciona no final da equação, ele adiciona um fator que é fundamental hoje para tudo isso. Qual é esse fator? Esse fator é o self-destruction, a autodestruição. O que seria a autodestruição? Então, não importa eu ter o planeta, eu ter a estrela, eu ter o planeta, estar na zona habitável, eu ter civilização, a civilização ter tido tempo de se tornar inteligente, de se comunicar. A questão é que quanto mais desenvolvida se torna uma civilização, a chance dela se autodestruir é muito maior. Se autodestruir como? Vamos lá, vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro, uma guerra nuclear. Então, nós estamos aqui hoje, né, no planeta Terra, vivendo aí uma tensão gigantesca, porque a gente não sabe hoje, essa tensão aí em Ucrânia e Rússia, a Rússia já mandou um ICBM, a Ucrânia está lá com aquelas armas e tal, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer uma guerra nuclear, e aí, qual que é o resultado disso? Pode causar o ser humano se autodestruindo. E uma outra coisa, por exemplo, são as mudanças climáticas, mudanças que o ser humano está causando no próprio planeta. Com isso, quando você revisa a equação de Drake, esse número de civilização cai drasticamente, tá? Cai drasticamente, porque você tem que colocar esse fator de autodestruição, tá? Então, as revisões que foram feitas com a equação de Drake atuais, elas não levam só em conta o que o Frank Drake colocou lá quando ele montou o Congresso, mas ele também leva em consideração um fator muito importante chamado autodestruição. Beleza? Equação de Drake? Ah, aqui tem um ponto importante, ó, o canal Dart, é isso? Mas essas civilizações estariam no mesmo período de vida da gente ou tem uma quantidade de anos que abrange esse cálculo? Ótima pergunta, cara. Porque aí entra nessa história toda uma outra parada muito fundamental para a gente discutir, que é o grande filtro. Então, o que é o grande filtro? O grande filtro, ou os grandes filtros, são momentos cruciais, ou eventos cruciais que podem acontecer quando uma determinada civilização está dando um salto evolutivo. O que é isso? Então vamos lá. Primeiro,
Para a vida chegar a ser uma vida inteligente e usar um equipamento de rádio para se comunicar, ela tem que começar como uma vida unicelular. Depois essa vida tem que dar um salto evolutivo, virar uma vida pluricelular. Tem que dar um salto evolutivo, tem que saber se reproduzir, tem que saber se adaptar, tem que saber evoluir, tem que passar para uma vida para uma coisa mais complexa. Essa coisa complexa tem que ficar inteligente. Essa coisa inteligente tem que desenvolver ferramentas. Uma dessas ferramentas tem que ser a comunicação por ondas de rádio. Beleza? Cada momento desse é um salto evolutivo. Só que em cada momento desse pode acontecer alguma coisa que acabe com a vida. Por exemplo, a Terra já passou por 5 extinções em massa. Será que não pode passar pela sexta? E aí? E aí a questão sobre o grande filtro são 2 questões muito importantes, prestem atenção agora. Será que nós somos a única civilização que passou por todos os filtros? E aí não adianta a gente procurar vida em lugar nenhum do universo que nós não vamos encontrar, porque nenhuma outra civilização passou pelos grandes filtros, só a gente sobreviveu. Será que é isso? Ou será que todas as outras já passaram pelo grande filtro e nós ainda não passamos? Ou seja, o grande filtro está logo na nossa frente. Será que nós vamos conseguir passar por ele? E se a gente não conseguir passar? Então não adianta a gente procurar a vida no universo, nós não vamos encontrar. Essa ideia do grande filtro, ela surge para explicar um problema que foi criado na mesma época que esses caras estavam lá usando os radiotelescópios, que é o chamado paradoxo de Fermi. Tá? O paradoxo de Fermi foi a pergunta feita pelo Enrico Fermi lá em Los Alamos, que ele perguntou o seguinte: se o universo está cheio de vida, onde está todo mundo? Por que, se o universo está cheio de vida, a gente não consegue entrar em contato com nenhuma vida? E aí existem N explicações, uma delas, a primeira delas talvez, é a do grande filtro. Pode ser que nós sejamos a única civilização que passou por todos os filtros. Então não adianta a gente procurar que nós vamos encontrar. Ou todo mundo já passou e a gente ainda não. Beleza? Então, essa época aí, final dos anos 50, início dos anos 60, foi uma época meio tumultuada na questão de procurar vida no universo. Por quê? De um lado você tinha o Frank Drake com a equipe dele lá, com a Ordem dos Golfinhos, né? Não se esqueça da Ordem dos Golfinhos. Frank Drake com a Ordem dos Golfinhos e os radiotelescópios, tá? Paralelo a isso, você tinha ali em Los Alamos a galera com o Fermi. Aliás, um ponto aqui sobre o paradoxo de Fermi, tá? Muitos dizem que não é nenhum paradoxo, e muitos dizem que não foi o Fermi que falou isso. Só que como ele era o mais famoso de todos, joga na conta do Fermi. Se der algum chabu, ele vai conseguir se livrar dessa história. Tá beleza? Ou confundiu? É uma brisa. É uma brisa. Mas é a brisa da época ali, cara. Tá? É a brisa daquela época. Show? É isso aí, ó. Cadê todas as vidas do universo aí? A Selene falou isso aí, exatamente isso, tá? Onde está todo mundo? Muito bem. Quando? Então vamos lá. Quando o nosso querido Frank Drake usa os radiotelescópios e não consegue encontrar absolutamente nada, ele chega à seguinte conclusão: pessoas, nós estamos com um problema tecnológico. Nós estamos com um problema tecnológico seríssimo, tá? Qual é o problema tecnológico? Nós temos uma antena muito pequena, tá? Nós temos uma antena muito pequena.
E com essa antena muito pequena, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, cara. É o seguinte. O Frank Drake escreve um projeto, tá? O Frank Drake escreve um projeto para a NASA. E ele fala o seguinte: você quer encontrar vida no universo? Tá aqui o que você tem que fazer. O que é o projeto que ele escreveu? É chamado de Projeto Ciclopes. Tá? Então o Frank Drake, ele cria o projeto Ciclopes. Deixa eu mandar aqui, Cris, coloca aí pra galera ver. Ele cria o que a gente chama de Projeto Ciclopes. O Projeto Ciclopes, a ideia era excelente, meus amigos. Qual era a ideia do Projeto Ciclopes? Era construir nada mais, nada menos do que 1.500 antenas. 1.500 antenas ao custo irrisório de nada mais, nada menos que 10 bilhões de dólares. Essa era a ideia. Tá aí, ó, Projeto Ciclopes, essa aí é a capa do projeto, ó. A design study, né, um desenho de um estudo de um sistema para detectar vida inteligente extraterrestre. Então, a ideia deles, do Frank Drake, era o seguinte: nós não estamos conseguindo detectar a vida porque nós temos um problema tecnológico. Pô, se o problema é tecnológico, é fácil. Dá dinheiro para nós, a gente constrói 1.500 antenas e com essas 1.500 antenas eu garanto para vocês que nós vamos conseguir detectar. Então, é criado o famosíssimo Projeto Ciclopes. Beleza? Esse é, então, o Projeto Ciclopes. Eu queria achar uma imagem dele aqui, mas não estou achando, porque é muito legal. Eu tenho na minha apresentação, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Era pra estar no começo, né? Na capa aqui ou na contracapa. Cadê? Pá. Tá, não. Pô, caramba, cara. Tinha imagem do Projeto Ciclopes, viu? Eu tinha essa imagem aí. Muito bem, então era construir 1.500 antenas ao custo de 10 bilhões de dólares. O que aconteceu? O que aconteceu com o Projeto Ciclopes? Nada, né? Porque a NASA pode ser louca, mas ela não é maluca. Então ela não andou para frente com o Projeto Ciclopes, tá? O Projeto Ciclopes parou ali. A NASA não andou para frente com isso, tá? 10 bilhões de dólares para colocar 1.500 antenas, tá? Mas aí, olha como a história ela é interessante, meus amigos. O Frank Drake tomou um não da NASA. Nós não vamos construir 1.500 antenas. Então ele falou assim, caramba, como que eu vou contornar isso, né? Eu quero continuar procurando por vida, né? Eu tenho um problema tecnológico. Ele então vem com a ideia sensacional de criar o quê? O Projeto 7. Entenderam?
Então, é desta maneira que nasce o Projeto 7. O Projeto 7 nasce de uma negativa da NASA para construir o Projeto Ciclopes, tá? E aí nasce então o Projeto 7. Por quê? Esse livro aqui, ó, do Projeto Ciclopes, ele foi usado como base para o Projeto 7. Qual que é essa ideia do Projeto 7? Bem, eu não consigo ter 1.500 antenas, mas eu tenho vários radiotelescópios no mundo. Então eu vou pegar vários radiotelescópios, Green Bank, o de Ohio, tal, da Universidade de Ohio, daqui a pouco eu vou falar dele, o Jordan Banks, que é um outro, lá na Austrália, lá na Europa. Eu vou pegar todos esses radiotelescópios, vou construir um sistema de receptores específico para isso e vou instalar nesses radiotelescópios. Eu não vou ter 1.500 antenas, mas eu vou ter antenas espalhadas pelo mundo, que é como se virtualmente eu tivesse uma grande antena na Terra pesquisando por vida alienígena. Não foi uma ideia muito interessante? Foi uma ideia muito interessante. Então, desta maneira, tá? No ano de 1971, nasce oficialmente o que a gente conhece como Projeto 7, tá? Então, é assim que é criado o Projeto 7, tá? Ele nasce desta maneira. Tá bom? Uma negativa da NASA, cria-se o Projeto 7 usando antenas no mundo inteiro. Não é legal pra caramba isso aí? A ideia deles? Sensacional. Então, as antenas de Big Ear, as antenas de Jordan Banks, de Green Bank, as antenas na Europa, e todas elas começam a procurar por vida no universo. E aí estavam lá, procurando pela vida no universo, felizes da vida, tá? Tudo indo bem, os radiotelescópios funcionando, até que o que vai acontecer? Acontece uma coisa muito interessante. O que acontece é o seguinte: uma das antenas que funcionou o Projeto 7 foi a chamada antena, né, ou radiotelescópio de Big Ear, tá? Vou passar aqui para o Cris colocar na tela, porque esse aqui merece colocar, porque é uma antena muito diferente, tá? Enquanto as antenas normalmente elas são um prato, né, que a gente chama, a antena de Big Ear não é um prato, tá? A antena de Big Ear não é um prato. Então entra aí, ó, coloca aí, Cris. A antena de Big Ear, ela é uma antena, parece um campo de futebol. Vocês vão ver a imagem aí, tá bom? Parece um campo de futebol. Muito bem. As antenas do mundo estavam lá ouvindo o universo para ver se ouvia alguma coisa. Na antena de Big Ear, de repente, que estava lá adquirindo um monte de dado para todo lado, registrando sem parar. Tá aí, a antena de Big Ear parece um campo de futebol, né? Tá? Mas é um radiotelescópio. Então, em 1977, quando ela estava ali, né, captando, mais precisamente no dia 15 de agosto de 1977, um astrônomo, Jerry Eman, que estava trabalhando como voluntário no Projeto 7, ele chegou ali para trabalhar naquele dia e ele pegou o papel ali, a impressora, onde estava impresso os dados que foram adquiridos durante a noite. Quando ele olhou para aqueles dados, ele viu isso aqui, ó, que ele vai colocar aí na tela para vocês. Ele viu uma série de dados e uma série de códigos que para ele diferenciava dos códigos de ruído. Ou seja,
é como se fosse um código coerente, tá? É um código coerente. E esse código, que é isso aí, ó. Então aqui estão os números todos que ele foi adquirindo. E aí ele viu ali uma sequência, ó, tá vendo? E ele falou, opa, isso aqui tá diferente do ruído. Ele marcou aquilo ali e escreveu uau ali do lado. E esse foi o famosíssimo sinal uau. O que será que era o sinal uau? Beleza? Muito bem. Isso nós estamos falando de agosto de 1977, tá? Dia 15 de agosto de 1977 é registrado talvez o sinal mais intrigante, mais interessante de todo o projeto 7, o famoso sinal UAU. Agora vamos lá. Explicações para o sinal UAU. Qual é a explicação mais legal de todas para o sinal UAU? Vou explicar ela aqui para vocês agora. Tá? Podia ser sinal UAI, né? Aí ser um mineiro. Se o astrônomo fosse um mineiro, ele escreveu UAI sou. Né? Mas não era. Mas não era. Então vamos lá. Explicação legal para o sinal UAU. Vou falar agora para vocês. Dentro do paradoxo de Fermi, existe uma explicação de por que a gente não encontra ninguém no universo. Essa explicação, ela é conhecida como a teoria ou a hipótese da floresta negra. O que quer dizer a hipótese da floresta negra? A hipótese da floresta negra é a hipótese do medo. O universo pode estar cheio de vida, mas não tem uma vida aí pelo universo que tem coragem de pôr a cabecinha para fora e falar, oi, eu tô aqui, ó. Por quê? Porque tem medo de que uma outra civilização detecte ela, seja mais evoluída que ela e acabe matando ela. Matar por quê? Para energia. O problema das civilizações é energia. Essa seria a explicação. O que isso, aliás, tem a ver com o sinal UAU? O sinal UAU, imagina que você chegou na frente da floresta escura. E fala assim, eu não vou entrar, mas eu vou balançar um galho aqui na floresta para ver se tem algum bicho aí. Eu tenho medo. Aí eu vou lá e balanço uma folha. Aí lá do outro lado da floresta, eu ouço um... E aí? Quer dizer que eu balancei a folha do lado de cá e uma onça rugiu lá do outro lado da floresta. Ou seja, ela me detectou. Ela me detectou. O que eu faço imediatamente? Fico quieto, não entro na floresta. Essa é a explicação para o sinal UAU. A explicação legal, hein? Prestem atenção. Essa é a explicação legal para o sinal UAU. Tá? A explicação para o sinal UAU, a explicação legal, é que alguma civilização mandou essa mensagem, nós detectamos a mensagem, a civilização sabe que a gente detectou e assim que nós detectamos, ela se escondeu para sempre e nós nunca mais recebemos sinal parecido. Essa, então, seria a explicação para o sinal UAU, a explicação legal dele. Gostaram? Agora eu vou contar a explicação chata do sinal UAU, que saiu agora há pouco tempo, tá? Agora vem a explicação chatíssima do sinal UAU. Estão preparados para a explicação chata? Porque ela é chata pra caramba, não é pouco não, é muito chata. Desde que detectaram o sinal UAU,
o pessoal fica tentando buscar explicação. Então já veio a ideia de que era um cometa, já veio a ideia que era, né, várias coisas, tá? Muito bem. A galera montou um projeto chamado Arecibo UOL. Agora aqui tem um parênteses muito importante que eu tenho que falar para vocês, tá? O parênteses qual é? A antena de Big Ear, aquela que vocês viram aqui, que parece um campo de futebol, logo depois ela para de funcionar. Ela era uma antena velha e tal, não sei o que, parou de funcionar. E aí o pessoal falou assim, caramba, a antena parou de funcionar, só ela detectou aquele sinal, como que nós vamos fazer? Muito bem. O pessoal criou um projeto chamado Arecibo UOL. Coloca aí, Cris, é o último link que eu te mandei. Vamos lá. Ponto 1. O que é Arecibo? Tá? O que é Arecibo? Arecibo foi, durante muitos e muitos anos, o maior radiotelescópio que o planeta Terra teve. Quem aí falou do filme Contato, ele aparece no filme Contato, ele ficava ali em Porto Rico. Aí te mandei um link aí, ó, abre aí só para mostrar o que é o Arecibo. Ele tinha 300 metros, 305 metros de diâmetro. Ele foi construído em Porto Rico, aproveitando os acidentes geográficos do país. Ele foi escolher umas montanhas ali e criaram o prato ali de Arecibo, que é esse cara, esse bichão aí, ó, coisa linda, ó, tá? O Arecibo. Tá vendo? Ele foi escolhido ali na montanha e tal, ele tinha 300 metros de diâmetro. Por que tinha, Sérgio? Por que você está falando assim? Porque recentemente, agora em 2019 ou 2018 e tal, passou um furacão pela ilha de Porto Rico e o furacão simplesmente destruiu o radiotelescópio de Arecibo. Então, o Big Ear nós não temos mais há muito tempo e nem o Arecibo nós temos mais. Lembrando que o Arecibo, para quem viu o filme Contato, é onde o Matthew Montgomery tá lá e a Jude Foster e o outro cara vão visitar ele aqui neste radiotelescópio, porque ele foi usado durante o projeto 7. Daqui a pouco eu vou falar do Arecibo, que tem um negócio legal. Já falei na outra live aqui, mas eu vou falar de novo, tá? Muito bem. Criaram, então... Abre ali agora o outro negócio que te mandei. Criaram, então, um projeto chamado Arecibo UOL. Qual que é a ideia? Tá aí o artigo, tá? O Arecibo UOL, a ideia é simplesmente a seguinte. Vamos usar o radiotelescópio de Arecibo e vamos tentar reproduzir o sinal UOL. Se a gente conseguir reproduzir o sinal, nós vamos então descobrir o que gerou o sinal. E aí nós vamos matar a charada, sabendo se o que gerou o sinal foi uma civilização alienígena ou não. Beleza? Então, vamos lá para a explicação chata. Então, vem aqui, queridos, desce aqui, vai até a página 14 aqui desse artigo. Isso, deixa essa figurinha aí. A explicação chata está nesta figura aí. Então, vamos lá tentar entender o que é isso. O sinal UOL, recebido lá em Big Ear em 1977, seria nada mais nada menos do que está explicado nesta figura. A antena estava observando, escutando o universo, e aconteceu um fenômeno astrofísico muito raro. Uma determinada fonte, pode ser uma estrela de nêutrons, uma magnetar, algum objeto desses, tá? Altamente energético, gerou o que a gente chama de um maser. Não vou entrar em detalhes do que é um maser, mas um maser, ele é um laser, tá? Produzido ali por objetos astronômicos. Basicamente vai ser isso, tá? Gerou um pulso de um laser. Pode ter sido uma FRB, uma Fast Radio Burst, pode ter sido uma Gamma Ray Burst, uma GRB, pode ter sido uma magnetar, pode ter sido uma supernova, pode ter sido uma estrela de nêutrons, tá?
qualquer um desses objetos altamente energéticos do universo, eles podem gerar esse pulso. Esse pulso vinha viajando pelo universo e, num determinado momento, ele cruzou uma nuvem de hidrogênio. Quando esse sinal cruza a nuvem de hidrogênio, ele ioniza aquele hidrogênio e aquele hidrogênio ionizado gera o sinal UOL detectado pelo Big Ear em 1977. Beleza? Então, está tudo neste artigo aqui. Nós vamos deixar esse artigo lá na área de links úteis lá. Então vai lá em nv99.com.br/ciência sem fim. Tem uma área lá que você pode baixar esse artigo e aí leia o artigo porque tá tudo explicadinho aí, tá? Então, ó, ele fala aqui embaixo, ó, existem 3 explicações plausíveis para isso. Um flare de uma magnetar, beleza? Um sinal amplificado por uma nuvem de hidrogênio e o alinhamento, né? E o maser, né? E um alinhamento entre o feixe e a nuvem de gás. Tá? Então, essa é a explicação chatésima. Eu acho muito mais legal falar que é o quê? Muito mais legal falar que é uma civilização alienígena, né? Mas essa é a explicação que nós temos hoje. Tá bom? Beleza? Entenderam? Essa então seria a explicação para o que é o sinal UOL. Um maser, né? Para quem quer saber o que é um maser é uma onda eletromagnética coerente, tá? Que ela é amplificada através de estimulações, tá? De emissões estimuladas. Ele quer dizer Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tá bom? Então, são emissões de altíssima energia feitas por determinados objetos do universo, FRB, GRB, magnetar, estrela de nêutrons ou supernova. Tá bom? É um pulso eletromagnético. Isso é um maser. Show? E esse foi, então, o caso mais intrigante, mais interessante de todo o Projeto 7. Nunca na história a gente teve um sinal tão legal, né, para ser detectado como o do Projeto 7, o sinal UOL, tá bom? Muito bem. Aí, isso a gente estava em 1977. Em 1980, 3 caras muito importantes, Louis Friedman, o Bruce Murray e um cara que vocês conhecem muito bem, chamado Carl Sagan, fundaram o que a gente chama de Planetary Society. E quando eles fundaram a Planetary Society, eles começaram a fazer estudos com o Projeto 7. Aí eles criaram alguns projetos muito interessantes, tá? Um deles foi o Projeto Sentinel, tá? Ou Projeto Sentinela. Um outro foi o projeto META, que é o Mega Channel Extraterrestrial Assay, que a gente fala, tá? E o outro foi o projeto BETA, que é o Billion Channel Extraterrestrial Assay. O que quer dizer isso? O que quer dizer esses nomes? Para você conseguir detectar uma vida alienígena inteligente, de acordo com o que eles estudam, você precisa ter milhões ou bilhões de receptores, de detectores conectados nessas antenas pelo mundo afora. Tá bom? Então, o META quer dizer million, beleza? Ou Mega Channel, né? Que era ter 8,4 milhões de canais, tá? O Beta é o Billion Channel, que aí eles teriam nada mais, nada menos do que
250 milhões de canais simultâneos. Tá? Então criaram o projeto Sentinel, criaram o projeto Meta, criaram o projeto Beta, tá bom? Isso o Carl Sagan já estava envolvidíssimo na parada, beleza? Então eles criam isso aí e continuam adquirindo dados e continuam procurando e tentando encontrar tudo isso. Show? Então surge um outro grande problema. Qual que é o grande problema? O problema é o seguinte. Muito bem. Eu tenho agora radiotelescópios, eu tenho muitos canais detectando sinais, porém eu não tenho onde processar os dados. E agora? Olha que problemão que acabou acontecendo. Eles adquiriam uma grande quantidade de dados e eles não tinham onde mais processar os dados. Tá bom? Aí, vamos lá. O que eles resolvem criar? Eles resolvem criar um negócio que hoje em dia, vocês vão concordar comigo, que era totalmente inviável de acontecer. Então, primeira coisa aqui, eu quero ver quem aqui do site, se é que tem alguém, né, que usou isso aqui um dia. Aqui, ó. Coloca aí pra galera, Cris. Eu quero saber, chat, preste atenção. Quem já viu esta figura que o Cris vai colocar aí na tela para vocês agora? É porque eu acho que tem um nome ali, vai matar a parada, mas tudo bem. Mas sejam honestos, tá? Não vai adiantar, não. É. Mas quem já viu essa imagem aí, ó, que o Cris está colocando na tela? Ah, o Pedro Augusto já ligou, você ligou. Os caras resolvem criar um projeto chamado Set at Home. Porque o problema deles era processar os dados, tá? Então, o que era o Set at Home? Vamos lá. Eu nunca vi, eu usei. Aí, a galera usou. Isso. Então, vamos lá. O que é o Set at Home? Eles deram a seguinte desculpa. Pessoal, nós estamos querendo, vamos lá, nós estamos querendo encontrar vida alienígena no universo, vida inteligente. Nós temos aqui vários radiotelescópios no mundo que estão adquirindo sinal. Nós temos milhões de canais hoje para processar esses sinais. Aliás, para adquirir os sinais. Só que falta computador para a gente processar. Então, olha só que ideia fascinante que eles tiveram. Você aí na sua casa, enquanto você estiver dormindo, você não quer deixar o seu computador ligado para a gente? E nós, na calada da noite, vamos entrar no seu computador, usar o seu processador para processar os dados. E aí, você toparia? E a galera, na ingenuidade total, nossa, claro que eu toparia, estou ajudando o mundo a procurar por alienígenas. E pergunta é, por quê? Por que eles fizeram isso, cara? Porque eles não tinham computador na época. Então, qual que era a ideia deles? Era fazer aqui que um rapaz escreveu aqui, que é processamento distributivo. Né? Então, você distribuía os dados para serem processados, é como se você montasse uma rede gigantesca de computadores no mundo processando os dados, entendeu? E aí você estaria colaborando com a ciência. Olha que coisa legal pra caramba. Beleza? Então foi criado o Set at Home, que foi esse projeto aí para você poder usar seu computador e processar seus dados em casa. Tá bom? Muito bem. Neste meio tempo, o que aconteceu?
aconteceu algo que eu já falei aqui, né? Aliás, antes, né? Vamos lá, né? Eu pulei aqui um negócio importante. Antes do sinal UOL, aconteceu um negócio muito interessante na Terra. Os cientistas que estavam desde a década de 60 tentando ouvir o universo, não ouviam absolutamente nada. Em 1974, eles ficaram puto da vida, tá? E quando eles ficaram pistola da vida, eles falaram o seguinte: quer saber? Vamos parar de ouvir. Ou vamos ouvir, mas além da gente ouvir, nós vamos fazer uma outra coisa. Qual que é essa outra coisa? Vamos mandar uma mensagem para os alienígenas. Entendeu? Então, ao invés da gente ficar só ouvindo, vamos mandar uma mensagem para os alienígenas. E assim foi criado, dentro do projeto 7, que já existia, foi criada uma vertente que hoje tem um nome muito interessante. Então, o que quer dizer 7? Eu falei no começo da live aqui. 7 quer dizer Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, buscar, ouvir, procurar. Cansamos disso. Ninguém se comunica com a gente. O que nós vamos fazer? Vamos mandar uma mensagem para os alienígenas. E aí foi criado o projeto MET, Message to Extraterrestrial Intelligence. E talvez a mensagem mais famosa de todas, ela fez aniversário aí o outro dia, nós comemoramos aqui no Ciência Sem Fim News. Lembra, antes de eu viajar, né? A gente fez o Ciência Sem Fim News, onde eu falei dela, a famosa mensagem de Arecibo, que foi enviada para o aglomerado globular M13 no dia 16 de novembro de 1974. Beleza? Cansamos. Estamos aí há 14 anos ouvindo o universo e ninguém, nenhum bicho quer falar com a gente. Esquece. Nós vamos tentar se comunicar com eles. Então mandaram a nossa querida, famosa mensagem de Arecibo. Eu falei bastante dela no último programa, mas só vamos colocar aqui de novo, só para o pessoal que não estava aqui ver. Então estou te mandando aí, Cris. Então assim nós mandamos uma mensagem para o universo falando para os ETs. Nós estamos aqui. Venham nos visitar. Tá bom? Venham nos visitar. E assim foi a primeira programa MET, que chama. Então tá aí, ó. Essa aí era a mensagem de Arecibo. Ela foi mandada uma mensagem binária, obviamente. Mas tá ali os números de 1 a 10, os elementos responsáveis pela vida na Terra, os nucleotídeos, o DNA, a estrutura do DNA, o número de nucleotídeos dentro do DNA. Aqui embaixo, o número de habitantes do planeta Terra em 1974. Desce aqui a figurinha. 4,3 bilhões. A altura média do ser humano, 1,76 m, tá vendo? Aqui, a posição da Terra, e eles até com o nomezinho home aqui, ó. Ou seja, quando vocês chegarem aqui, ó, vocês contam as bolotinhas e chega aqui na Terra. E a antena, eu falei 305, né? 306,18 metros a antena de Arecibo. Então, essa foi a mensagem de Arecibo. Por quê? Porque a galera encheu o saco, cara. Encheram o saco de ficar só ouvindo o planeta, o universo, tentar falar com eles. Nós vamos mandar uma mensagem, tá bom? Amaro, fala das possíveis respostas às plantações. Não vou falar, cara, já falei isso na outra vez, não teve resposta nenhuma. Aquilo que tem implantação é pura fraude, tá? Fraude, já foi bem estudado tudo isso, tá? Então, isso aí fez parte do projeto 7 também. Isso aí aconteceu antes, né? 3 anos antes do sinal UOL. Então, o projeto OSMA lá em 1960, tal, depois o projeto 7 em 1971, em 74, mensagem Arecibo, em 77, a gente manda esse sinal para recebe o sinal UOL, né? Que aí tem a explicação que eu já dei.
Década de 80, o Carl Sagan entra nessa parada para valer. Eles criam o projeto META, que é Mega Channel, né, for Extraterrestrial Assay, que a gente fala, e depois o projeto Beta, que é Billion Channel. Então o lance era ir aumentando a capacidade de receber sinais do universo e, obviamente, ir aumentando também a capacidade de processar os dados, que isso, obviamente, é muitíssimo importante. Beleza, galera? Até aqui? Não teve resposta, cara. Não teve resposta. Os sinais emissoras de TV conseguem passar pela ionosfera? Sim. Tanto que no começo do filme Contato, né? Se não me engano, tem os discursos ali, né? Até o discurso do Hitler, né? Foi transmitido e o pessoal até brinca no filme. Ah, imagina se um ET pega aí, né? O discurso do Hitler, o que ele ia fazer na época e tal. Ó, o Diego mandou cincão aqui e falou: ó, existem projetos iguais ao Set at Home. Existem, eu sei, cara, tá? Que usa a mesma engine, a Boink, né? Ajuda, é isso aí. Tem o Asteroids at Home, Supernova, Galaxy at Home também, é isso aí. Tem vários projetos, tá? Tem vários projetos, tá? Isso aí, ó. O Evandro aqui, ó. O Evandro Trivelato aqui mandou aqui, ó. Serjão, boa noite. É provável que estejamos na teoria da Floresta Negra e ninguém vai responder a mensagem? É provável também, tá? É provável também que a gente viva numa Floresta Negra e jamais ninguém vai mandar mensagem para nós, tá? A Cíntia Leite aqui mandou: sacane. Mas isso é para inglês ver, né? Eles já se relacionam fisicamente com eles há anos. Sério? Eles quem? Aonde está isso? Aonde que está isso? Especificamente os Tal Whites. Vídeo de declaração do ex-ministro da Defesa do Canadá. Porra, que é isso? Ô, Cíntia Leite, minha amiga. Não tem nada disso não, tá? Não tem nada disso não. Eu esqueci de perguntar, né, aqui no começo, se vocês acreditam que os ETs, né... Vamos fazer o seguinte, ó. Manda um joinha aqui no chat pra mim. Quem acha que os alienígenas estão entre nós? Só isso que eu quero saber. Vai lá. Joinha. Quem acha que os alienígenas estão entre nós? Ninguém? Nenhum joinha? Tudo aí sim. Ah não, tá mandando ali. O senhor Putin de férias mandou. Like. Tá. Aí, agora tá chegando uns. Tá aí, pouca gente até, ó. Tá vendo só? Então, aí eu vou falar um negócio pra vocês. Eu faço a minha apresentação, será que estamos sozinhos? Nos teatros e tal, agora apresentando na faculdade e tal. Eu sempre começo minha apresentação com 3 perguntas. A primeira é: você acredita que exista vida no universo, qualquer tipo de vida? 90% da galera levanta a mão. Aí eu faço a segunda pergunta: para quem acredita que exista vida no universo, vocês acreditam que essa vida seja inteligente? Aí já uma pequena parcela levanta a mão. E aí depois eu pergunto: e dessa galera que acha que existe vida inteligente no universo, vocês acham que essa vida já está entre nós ou que nos visite? E aí é pouca gente que levanta a mão, tá? Então, eu só queria ter esse termômetro aqui, porque estamos com quase 5 mil pessoas aqui. Eu nunca dei palestra para 5 mil pessoas, só aqui, né? Estou dando essa palestra aqui para 5 mil pessoas. Mas nunca dei ao vivo, né? Meu público maior é 700 e poucas, tá? Então, basicamente é isso aí que acontece.
Show de bola. Muito bem. Então já foi sinal UOL, já foi mensagem Arecibo. Deixa eu ver o que mais que está faltando aqui para a gente falar do projeto 7. Ah, tá. Já sei que está faltando. Então, o projeto 7 ficou ali rodando, igual diria o grande Raul Seixas, né? Ele falava rodando nada, é rodando. Tá? Muito bem. O projeto 7 foi passando, rádios telescópios foram sendo criados para todo lado e tal. Até que quero ver se eu acho aqui para não falar besteira, né, para vocês. Aqui. Até que em 2016, tá? Em 2016, uma galera com muita grana, não é pouca não, entre eles Yuri Milner, Mark Zuckerberg e Stephen Hawking, tá? Na verdade, em 2015, dia 20 de julho de 2015, com a presença dele, Frank Drake estava na plateia, foi anunciado o famoso Breakthrough Initiatives, tá? Foi anunciado o famoso Breakthrough Initiatives, que tem dentro dele basicamente 3 grandes projetos. Quais são eles? O Breakthrough Prize, que tem como objetivo dar prêmios para os ditos injustiçados do Prêmio Nobel. Tá? Esse é o Breakthrough Prize. Tem o Breakthrough Starshot, que era fazer as pequenas navezinhas. Essas naves elas seriam tipo um chip, mas com uma vela solar muito grande, e elas seriam impulsionadas para Próxima Centauri, próxima Bzinho, tá? Para passar lá e tal. Era um projeto muito audacioso, porque primeiro que a nave ia rodar aí por milhares de anos, e segundo, muito provavelmente não teria como parar ela, então ela iria passar só pelo próximo Bzinho e ir embora. Mas é o projeto, tá? Então, Breakthrough Prize, que dá prêmio aí para os ditos injustiçados do Prêmio Nobel. O Breakthrough Starshot, que era fazer essas navezinhas. E aí criaram um negócio chamado Breakthrough Listen, que nada mais é do que o Projeto 7. Então, hoje, o Projeto 7, ele roda, vamos dizer assim, dentro do projeto Breakthrough Listen. Programa Breakthrough Listen, de novo, mesma ideia, usa as maiores antenas do planeta para procurar, para ouvir o universo e ver se a gente consegue detectar algum sinal. Vantagens hoje, tecnologia está muito mais desenvolvida, ele funciona quando ele quer, tudo isso aí ajuda do projeto. Quando ele foi lançado, o Frank Drake, pai do Projeto 7, estava na plateia. Imagina que legal. Infelizmente, o Stephen Hawking faleceu, mas o Yuri Milner e o Mark Zuckerberg continuam tocando o projeto Breakthrough Initiatives. Beleza? Show de bola? Batemos 5.000 dispositivos conectados. Muito obrigado a todos. 3.300 likes, galera. Então senta o dedo no like aí, por favor, tá? Senta-lhe o dedo no like, por favor. Tá bom? E aí, o que o projeto Breakthrough Listen descobriu até agora? Absolutamente nada.
Então, eles rodam esse projeto aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba, cadê? Aqui, ué. O Breakthrough Listen hoje, ele tem cerca de 100 milhões de dólares, ó, bem longe dos 10 bi, tá? Que o Cyclops pediu para a NASA. Ele tem aí 100 milhões de dólares. São milhares de horas hoje que tomam conta aí de rodar tudo isso. O nosso amigo lá que escreveu sobre o BOINC, né? Que é o código e tal para poder processar. Você pode processar dados do Breakthrough Listen hoje em casa, tá? Não tem problema nenhum. E eles começaram estudando o seguinte, ó, 43 estrelas dentro de 5 parsecs, né, ou 16,3 anos-luz, tá bom? 1000 estrelas de todos os tipos numa distância de 50 parsec, a 1 milhão de estrelas mais próximas da Terra, beleza? E a região central de 100 galáxias próximas, incluindo espirais, elípticas, anãs e irregulares, tá? Fizeram tudo isso para tentar encontrar vida de alguma forma, mas não encontraram absolutamente nada. Então, de acordo com o que nós temos hoje aí, né, do estado da arte da ciência, de buscar por essa vida aí pelo universo, nós não encontramos nada ainda e continuamos procurando. Tá bom? Sérgio, você não acha que os OVNIs são seres hiperevoluídos de milhões de anos das profundezas do mar que, devido à pressão, tiveram que evoluir? Está perguntando se eu acho. Eu não acho. Eu acho que as luzes... Vamos lá, tem mais negócio ali, Cris? Vê se tem ali, senão pega uma água aí para mim. Deixa eu ver aqui um negócio para mostrar para vocês, muito legal. Beleza. Vamos lá. Presta atenção que eu vou falar para vocês agora. Todas as grandes empresas, eu falei isso com o Daniel Lopes ontem, né, lá no Redcast, para quem estava vendo. Quem não estava, é o seguinte, prestem atenção, preparem para me xingar. Estão preparados para me xingar? Que agora vocês vão me xingar. Todas as grandes empresas ligadas ao setor militar dos Estados Unidos possuem um setor secreto. Beleza? Todas elas. Então vamos lá. Uma das maiores empresas do setor militar americano é a chamada Lockheed Martin, tá? A Lockheed Martin, ela tem lá dentro dela um setor chamado Skunk Works. O Skunk Works é um setor que trabalha dentro da Lockheed, desenvolvendo armamentos de última geração. Poucas as pessoas têm no mundo acesso a isso. Por exemplo, o que o Skunk Works já fez? Vamos lá. P-38 Lightning, P-80 Shooting Star, XF-90, F-104 Starfighter, U-2, X-26, A-12, SR-71 Blackbird, X-27, X-33, X-35, tá? SR-72, entre outros, tá bom? Então, a Skunk Works é o braço secreto dentro da Lockheed Martin, que a gente nem sabe o que é feito lá. Show de bola? A Boeing, outra empresa gigantesca do setor americano, tem a... como que chama, cara? Dentro da Boeing existem o Phantom Works.
Phantom Works. O que quer dizer Phantom em inglês, para quem não sabe? Fantasma. Então vamos lá. Toma aqui, ó. Coloca aí pra galera, Cris. Então, ó. Lockheed Martin tem o Skunk Works. A Boeing tem o Phantom Works. Tá? O Cris vai colocar aí na tela para vocês. O que tem no Phantom Works? Então, por exemplo, desce aí. Dá a descida aí. Ah, não. Vem aqui, ó, em Sussex Stories. Clica nesse cara aí. Isso, aí desce agora. Olha aí, galera. Quem já viu algum desses aviões aqui? Alguém conhece o MQ-28 Ghost-Bat? Conhece esse avião aí? Ou pior, desce aí, Cris. Vocês conhecem o X-40, o Phantom Ray? Desce aí. Desce, pode descer. Olha lá, ó. Aquele aviãozinho triangular ali, ó. Ah, que engraçado, hein, cara? Não é que tem um monte de relato de UAP triangular voando por aí? Hein? E aí? Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Todas as grandes empresas do setor militar americano, elas têm setores... nunca nem vi, tá vendo? Tem setores secretos que estão desenvolvendo armamentos que a gente não faz nem ideia, tá? Que a gente não faz nem ideia. Sim, muitos desses ficam parados no ar. Tem o TR-3B, tem o Phantom Ray, tem os caças SR-71, o U-2, B-2, e por aí, e coisas que a gente não faz nem ideia. Por que a gente não faz nem ideia? Porque simplesmente são segredos disso. E o Tic-Tac? O que é o Tic-Tac? Você acha que o Tic-Tac não é uma nave dessas aqui desenvolvida por esses caras? Eu tenho certeza absoluta que é, cara. Tá? Aí, ó, o F-117 Nighthawk, Skunk Works. O Tic-Tac pra mim, por quê? Eu tenho certeza que esses caras, eu concordo plenamente com o Daniel, tá? Eu tenho certeza plena que esses caras aqui hoje, eles têm até sistemas de propulsão que a gente não faz nem ideia que exista. Tá bom? Então, meu amigo, é isso, tá? Então não venha com luzes no céu, blá, 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 né. Para mim, nada mais é do que um serviço dessas coisas. E outra, vamos lá, continuo. Para mim, agora uma opinião pessoal, nós falamos disso ontem também. Acontecem duas coisas muito importantes. Primeira delas, podem me xingar à vontade, cara. Pode me xingar, tá liberado me xingar, tá bom? Está liberado me xingar. Primeira coisa delas, experimentos socioculturais / sociológicos. O que é isso? Temos uma nave aqui diferente. Vamos testar ela numa população X para ver o que acontece. Operação Prato, 1977. Para mim, foi nada mais, nada menos do que um teste de uma nave dessas. Escolheram uma população ribeirinha na América do Sul, uma população cheia de folclore e lenda. Os caras jamais iam falar que aquilo ali era uma nave feita pelos Estados Unidos, iam falar que aquilo lá era uma coisa da cultura deles, tanto que é assim que ficou falado, chupa-chupa, tá? Uma população de semi-analfabetos, tá? Uma população de semi-analfabetos, e eles testaram ali isso que eles queriam testar. Entendeu? Basicamente, isso aí, pode me xingar, cara. Pode falar que eu tô na maconha, pode rir da minha cara, não tem problema não. Pode, fica à vontade. Eu tenho certeza que é isso. E é isso junto com outra coisa. Aquele domínio psicológico lá, que o pessoal fala, né, que tem os trabalhos psicológicos que são feitos hoje, tá?
Então está aí. Para você que não conhecia, saiba que... E a Northrop tem também. Só que eu não vou lembrar o nome do setor da Northrop, tá, cara? A Northrop Grumman. Ela tem... Ó, ela fez o B-21 Raider, o Tacit Blue e outras naves stealth. A Northrop, tá, cara? A Northrop, ela é famosíssima em fazer naves do tipo stealth, tá? O que são essas naves aí? Todo avião que você vê triangular, tá? Todo avião que você vê triangular, ou em asa do tipo Delta, que a gente chama, tá? São dessas coisas aí. O pessoal que chama de Black Projects, né? São os Black Projects da Northrop Grumman. Beleza? Só que eu não vou lembrar o nome do setor, é que eu estou procurando aqui. Por exemplo, eu vou colocar esse avião aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Meu amigo, vou mostrar um negócio para você aqui agora. Se você vê, isso aqui é um avião, tá? Cadê os entendidos de avião aí? Coloca aí, Cris. Aí, ó. Quem já ouviu falar no B-21 Raider? Olha aí. Agora imagina, meu amigo, que você vê um negócio desse voando na sua cabeça. Olha aí. E você não tem nem ideia do que é. Isso aqui pra você não é um disco voador? Imagina. Imagina. Você tem certeza que eles fazem esses aviões e colocam para voar? Às vezes não coloca, cara, mas eles testam pelo menos, tá? E só de um avião desse aí, ó. Aí, ó, nunca vi, ó. Quem já ouviu falar no B-21 Raider? Olha esse aviãozinho aí, ó. Imagina esse avião aí voando na sua cabeça, meu amigo. Você vai falar na hora que isso aí é um disco voador. Na hora, entendeu? Você vê esse negócio aí de noite, cheio de luz, piscando pra lá e pra cá? Mas é na hora que você vai falar que isso aqui é um disco voador, tá? Isso aí eu tenho certeza absoluta. E não vem falar que você não vai falar, não, porque você vai. Você nunca viu também? Como você pode ter certeza que você não vai falar? A apresentação dele foi há exatamente um ano atrás, tá? O vídeo da apresentação desse caça aí no canal da Northrop tá com 1,8 milhão de visualizações. Ele foi apresentado na base da Força Aérea de Edwards, tá? Um aviãozão fodástico aí. O famoso B-21 Raider. Beleza? Então é isso, cara. É isso. Tem muito mais coisa acontecendo por aí do que você possa imaginar. Nenhum radar viu, cara, porque esses caças aí, eles são feitos, a asa deles é nesse formato aí, para que eles, tá? Para que eles sejam invisíveis à radiação. Um aqui, ó, da Boeing, por exemplo, ó, quem já ouviu falar no X-51A? Ó, chama X-51A Wave Rider. Aqui, ó. Você vê esse Wave Rider aí voando, ele voa a Mach 5.1, tá? Você não vai falar que isso é um alienígena, cara? Lógico que vai. Então, assim, não tem essa, cara, tá? Não tem essa. Pra mim, nada mais é do que naves dessas empresas que estão sendo testadas. Tá bom? Tô fumando. Deixa eu ver o que mais falaram aqui. Não parece disco voador? Porque você tá vendo uma foto dele assim, ó. Quer ver esse bichão aí no ar? Você não sabe nem como que ele é, cara. X-51 é de 2013. Mas quem disse que é de 2013, cara?
Ele pode ser da década de 70, da década de 60, tá? TR-3B, isso aí. Imagina a China, cara. Imagina, isso aqui que nós estamos falando dos Estados Unidos, hein? Maior democracia do mundo, economia aberta e tudo mais. Você tem 3 das grandes empresas, Northrop Grumman, Boeing e Lockheed Martin, que têm setores secretos. Imagina o que não tem na China, imagina o que não tem na Rússia, meu amigo, tá? Beleza? Eu nunca vi nenhum desses monstros aí não, cara. Entendeu? Nunca vi. Por isso, se você não vê, é pior ainda, porque aí quando você vê, que você não vai saber o que é. Tá bom? Tem o B-21 Spirit também aí, ó. O pessoal tá falando aí, ó. O TR-3B não é alienígena? Não é alienígena, cara. O TR-3B é feito aqui, na Terra. Tá? O pessoal tá falando que é o Red Bull. Que tá batizado. Será? Bateu. Ai, ai. Galera, isso aí é apenas minha opinião, tá bom? Vocês podem ter a opinião de vocês. Show? Tem superchat aí, Cris? Você mandou aqui? Superchat tem, mas tudo você não tem. Mandei o superchat para o Ministério, né? Tem as perguntas dos membros também. Tá. Se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Brasileirão, o universo pode explodir. Pode. Manda um salve, Daniela Omag. Um salve aí, Daniela. Alex Xavier mandou 10. Sérgio, nunca entendi como navegadores e pilotos de avião conseguiram se guiar pelas estrelas, sendo que o planeta gira. Ué, como assim, cara? Não tem problema não, eles vão guiando pelas estrelas, eles têm as cartas estelares ali, tá? Rodrigo Borges IA mandou 1. Pai e filha mandou 2. Filme Uma Coisa Estranha no Céu. Filmei Uma Coisa Estranha no Céu. Posso mandar no chat? No chat você não vai conseguir mandar, cara. Nicolas Thiago mandou 10. Sérgio, se podemos ver galáxias, é correto afirmar que todas as estrelas que vemos estão na própria galáxia? Todas as estrelas que vê no céu estão na nossa galáxia, dentro da nossa galáxia. A gente não consegue, só agora, né? Semana passada que nós fizemos a primeira imagem de uma estrela em outra galáxia, tá bom? Rodrigo Lopes de Oliveira mandou 20. Boa noite, Sérgio. Privilégio hoje assistir ao vivo. Geralmente baixo o áudio e ouço no carro quando viajo e trabalho. BH para Cataguases. Caramba, cara. Meu companheiro, já estamos junto aí, cara. Boa viagem aí, cuidado, tá? Ensina a fazer propelente foguete caseiro. Eu de jeito nenhum, cara, que você vai explodir sua casa. Elionai Luiz Barbosa mandou 5. Professor Malil, que mandou 99 centavos. Bruno Medeiros. Existe radiotelescópio no espaço? Não existe ainda, tá? Eles estão querendo construir um na Lua. Rodrigo Borges IA mandou 2. Sérgio está bebendo o que essa hora na aula? Tô bebendo Red Bull 0. Valdemar Brand Neto mandou 2. Uso até hoje. Einstein Rosetta. Quando tava falando do set at home, né? O Marco mandou 2. Sérgio, é verdade que a Terra pode ser quadrada? Que quadrada, cara. Para com isso. O Diego mandou 5. Existem projetos iguais? Tá. Eu já tinha lido isso aqui. Tá. Wagner Barbosa mandou 5. Somos a única vida inteligente no universo. É necessário muita coisa específica. Boa, garoto. Rafael Bauer mandou 5. Sérgio, você não acha que os OVNIs são seres hiperevoluídos? Não acho. Eu acho que os OVNIs são isso aí que eu falei agora. Leandro Trovão mandou 5. Sérgio, será que vamos ver a população brasileira acreditar somente em fatos comprovados cientificamente ou jamais veremos tanto tempo? Jamais. Rafael Bauer mandou 5. Ok. Ainda não explica as mutilações estranhas de animais. Não, cara. Calma aí. Que hora aqui que eu falei de algum ser, de alguma nave pousando em terra, ô Rafael? Hein? Hein? Eu estou falando de avistamento de luzes, tá? Essa é uma análise. Agora tem que fazer um estudo sobre coisas, mutilações, chupa-cabra, chupa-chupa e tudo mais. Bruno Santos mandou 2. Boa. Coloca lá, Cris, as da plateia aí, dos members. Aliás, galera que tá aqui no grupo de membros aqui, ó, se quiser, manda aí, ó. Ó, o Renan Costa aqui mandou: Sérgio, aquela coisa de alinhar a antena emissora de sinal no sol, assim como o problema dos telescópios, funciona sim. O pessoal tá tentando, o Renan,
fazer isso com a Voyager 3, né? Se um dia ela existir. E o Lucas aqui, ó, não seria meio que computação distribuída? É isso mesmo. É isso mesmo. Basicamente é isso. Na hora que eu tava falando lá do set at home, né? É isso mesmo. Mitsukami. Existe algum protocolo pré-estabelecido em caso de confirmação de vida inteligente? Teria alguma lei de não interação? Boa. Então, como que é? Eu, vindo do congresso agora, né? Que eu participei, lá na Itália, e eu participei de um dia inteiro onde se discutia o problema do primeiro contato, que é exatamente isso que você está falando aqui, cara. Hoje nós não temos, tá? Então, hoje, se chegar, a gente vai ter que mandar o cara da ONU lá, igual imagina, né? Ninguém confia na ONU para nada. Você vai mandar a ONU para conversar com os alienígenas. E aí? Que tal? Mas não tem. É isso, o que temos é isso, tá? Ian Matheus, qual tecnologia você acredita que precisaria ser desenvolvida para dar um salto nessa questão? A barreira hoje é tecnológica? Cara, eu acho que teria que ter um radiotelescópio muito maior ou talvez um radiotelescópio na Lua mesmo. E eu acho que sim, a barreira é tecnológica, Ian. Agora tem umas aqui que é do Instagram. Opa, põe. Aí já tá todas juntas aqui. O que faz um objeto se destruir no limite Roche? Boa, cara. Limite Roche é o seguinte, para quem não sabe, cada objeto, tá? Um planeta, por exemplo, ele tem uma determinada distância dele, aonde um objeto menor vai chegando, e em vez dele colidir com esse objeto maior, ele quebra e cria-se um anel ali em volta. Isso a gente chama-se de limite de Roche. Isso é calculado de acordo com a densidade e com a massa do objeto, tá? Quem mandou ali? Miniamin, tá bom? O Miniamin mandou outro. Por que a atmosfera queima objetos na entrada e na saída não? Principalmente por conta da velocidade. Então, um objeto ele entra pela atmosfera a 30 mil, 40 mil quilômetros por hora, 25 mil, 27 mil quilômetros por hora. Um objeto sai da Terra para fora no espaço a velocidades muito menores, tá? Então, é por conta disso, é a velocidade. Gelson Davi Trindade. Qual o protocolo caso algo seja detectado? Hoje não temos protocolo. O protocolo hoje é chama o cara da ONU. Ele vai decidir essa bagaça. Tá bom? É isso. Era isso? Na NV não veio nada ainda também. Bruno Lemos mandou um abraço, parabéns, valeu, tamo junto. Tô vendo aqui, ó. Sérgio, faz um especial junto com o Iberê e vai visitar uma plataforma de petróleo. Posso até ir, cara. O problema é o seguinte: plataformas de petróleo para serem visitadas são pouquíssimas e são poucos os setores da plataforma que podem ser filmados. Por quê? Porque você está mexendo com algo estratégico, tá? Sérgio, é sério que a primeira estrela fora da nossa galáxia foi vista só agora pelo James Webb? Não. Não é isso. É o seguinte. Quando você pega o seu telescópio e aponta para Andrômeda, você vê estrelas em Andrômeda. Tanto que o Hubble viu a variável Cefeida em Andrômeda, da onde ele calculou a distância e tudo mais, tá? Quando você olha para algumas galáxias do Triângulo, quando você olha para a grande nuvem de Magalhães, pequena nuvem de Magalhães, você vê estrelas em outra galáxia. Ponto 1. Ponto 2. A olho nu, não. Se você sair na noite no seu céu e olhar para todas as estrelas que você vê a olho nu estão dentro da nossa galáxia. Esse é o ponto 2. O que aconteceu semana passada foi a primeira imagem detalhada de uma estrela fora da nossa galáxia, e ela não foi feita pelo James Webb, ela foi feita por outro telescópio lá do ESO, tá? O James Webb já detectou uma estrela Earendel, por exemplo, que é a estrela mais distante já vista isoladamente. Tá bom? Então é isso. Você acredita em propulsão antigravitacional? Se eu acredito que não, tá? Por que que eu não acredito? Porque se os Estados Unidos já tivesse desenvolvido isso,
eles estariam usando, cara. Eles não estariam gastando milhões, bilhões de dólares por semana mandando foguete com propulsão tradicional, tá? Então tá bom. Galera, muito obrigado, muito boa noite. Um grande abraço a todos e fomos.